Capítulo 8. Muito feliz, gente. Tá chegando no final disso. Apesar de que eu sou uma pessoa muito saudosista. Toda vez que eu tô chegando no final, eu fico muito chorona, querendo começar tudo de novo. Mas eu sou muito grata pela oportunidade que Deus nos deu de fazer esse estudo juntos e por estarmos aqui já quase no final. Falta só mais um encontro, porque a palavra de Deus diz que mais importante é terminar do que começar. Justamente porque nós temos muita dificuldade em terminar as coisas importantes da nossa vida. Você vai perceber que tudo que você começa a fazer, que de fato é fundamental na sua vida, tem uma carga muito grande. Às vezes é muito difícil chegar ao meio ou chegar ao final. Isso se aplica ao jejum, a um exercício físico, a um estilo de vida. Sempre é muito difícil a gente dar continuidade, ser constante nas coisas, né? Então eu sou muito grata a Deus por isso. E como aquela viúva que obedeceu, e o seu azeite multiplicou. Então vamos começar o capítulo 8 com a palavra de Deus, que é nossa regra, que é o nosso filtro, que é o nosso direcionamento. Quero começar dizendo que o tema de hoje é uma questão de escolha. Uma questão de escolha. Deus tem falado muito sobre isso comigo, sabia? Muito. Sobre escolhas. Deus constantemente tem falado sobre escolhas, sobre escolher certo, sobre escolher com sensatez. E esse estudo de hoje foi um estudo que falou muito ao meu coração. Então, nós vamos começar lá, lendo Neemias 5, do 6 ao 9. Eu não vou ler do 6 ao 9, eu vou pegar só um trecho, mas aí no estudo que vocês têm em mãos, tem essa passagem. A passagem que tem aí não é a passagem que eu vou ler agora, eu vou ler na NVT e quero que vocês comparem. Nós vamos comparar essas duas versões aqui para a gente ver uma coisa muito legal. Então, no estudo que vocês têm aí em mãos, no PDF, fala assim, esse trecho que eu vou pegar somente, tá? Eu dominei, isso é Neemias falando, havia um problema interno na igreja, né? No contexto que eles estavam vivendo ali, entre os irmãos, havia um problema interno, onde Neemias ficou muito indignado, ficou muito assustado, ficou muito chateado com o que estava acontecendo. Então, tem um trecho desse versículo que diz assim, eu dominei os meus sentimentos e raciocinei, mente, lembra que a gente falou muito da mente, com os nobres. Então, quando ele fala eu raciocinei, significa que ele trouxe para a situação uma mente que já havia sido controlada. Porque ele fala assim antes, eu dominei os meus sentimentos e raciocinei. Então, primeiro ele tratou as emoções para depois ele ponderar o que ele precisava ponderar com as pessoas envolvidas. Na versão que eu tenho, que é a NVT, diz assim, quando ouvi essas reclamações, fiquei muito indignado, pois, de pensar bem na questão, repreendi os nobres e oficiais. Então, a gente está vendo aqui Neemias diante de uma situação que deixou ele muito indignado. E o que Neemias fez diante dessa situação? Ele reagiu, ele respondeu, ele convocou a comunidade, ele convocou os envolvidos para resolver logo imediatamente a situação? Não, Neemias controlou os seus sentimentos, dominou. Então, aqui é muito importante a gente pensar que nós não podemos ser dominados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções e pela situação que está posta. Mas nós precisamos aprender a dominar as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso pensamento, para só depois ponderar. E ele falou bem assim aqui na minha versão, depois de pensar muito bem na questão. Então, pensar muito bem na questão é uma coisa que muitas vezes nos falta, sabia? De anteontem para ontem, essa semana, muito recente isso. Depois que eu comecei a estudar sobre domínio próprio, eu comecei a submeter os meus sentimentos ao Senhor, eu comecei a perceber o tanto de situações que exigem domínio próprio que eu passo na minha vida todos os dias. Eu nem sei se eu passava o tanto assim, ou se agora é que tá vindo muita coisa, ou se agora meu sistema tá alerta. Mas a verdade é que essa semana aconteceu uma situação à noite, em casa, quando eu estava em casa, não foi com a minha família, mas foi uma coisa que me envolvia numa outra situação fora da minha casa.
e aconteceu uma noite e eu fiquei assim muito indignada, muito preocupada como que eu poderia fazer para resolver. Então eu, mais uma pessoa que também estava envolvida nessa situação, fomos ponderar como que a gente poderia. E ali nós ficamos pensando e cogitando várias situações, sabe? Várias situações. E num determinado momento dessa situação, foi posto a possibilidade, né? Nós analisamos a possibilidade de, naquele momento ali, mesmo sendo à noite, tomar uma decisão, né? Eu trazer uma outra pessoa para resolver esse problema, para ajudar a resolver esse problema. Mas neste momento eu me lembrei do estudo, quando eu já estava muito disposta a pegar o telefone, ligar para essa outra pessoa para me ajudar a resolver esse problema, eu me lembrei desse estudo. E eu disse assim, não, eu não posso fazer isso, não posso tomar nenhuma decisão antes de orar e de esperar. Era noite, então eu conversei com meu marido em casa e entendi que eu deveria orar, colocar diante do Senhor, submeter tudo isso ao Senhor, inclusive o que eu estava sentindo, as minhas emoções, as minhas sensações com relação àquilo, e no outro dia entender e confiar que Deus me daria direcionamento. E eu fiz isso. Vim para o meu quarto de oração, orei, coloquei diante do Senhor, dormi, e quando foi no outro dia de manhã, eu acordei com um pensamento completamente diferente daquele que eu tinha dormido. Eu já não tinha mais no coração o desejo de ligar para essa pessoa. Mas eu comecei a cogitar a possibilidade de ir por um caminho que a gente não tinha cogitado anteriormente. Bom, e aí eu coloquei isso também diante do Senhor, né, para perceber se meu coração também novamente não estava enganado. E pronto, saí. E depois, durante a manhã, eu tive o entendimento de que Deus estava me direcionando para a tomada de uma decisão. E aí eu fui nessa linha. Gente, glória a Deus que eu não fiz nada do que eu pensei fazer na noite anterior. Glória a Deus que eu submeti as minhas emoções, meus sentimentos e aquela situação ao Senhor para que Ele tomasse a direção. Mas uma coisa que eu quero ressaltar é que todas as possibilidades que eu tinha cogitado antes com essa outra pessoa, para a gente naquele momento tinha todo sentido, fazia todo sentido, tinha tinha todo embasamento e era a coisa mais sensata para se fazer. Naquele momento parecia que era, mas não era. Então eu quero dizer para vocês que aí no estudo a gente falou sobre isso, que facilmente nós somos tomados por sentimentos e convicções equivocadas, sabe? Lembram-se de Saulo? Saulo tinha convicção na fé dele, Saulo tinha convicção naquilo que ele fazia, mas Saulo estava completamente equivocado. E Saulo errou e pecou muito nessa convicção equivocada dele. Então nós temos que tomar cuidado se nós não somos como Saulo muitas vezes, não é mesmo? Queridos, lá em Provérbios, capítulo 12, verso 15, diz que o caminho do insensato parece-lhe certo. Parece. Então, quantas vezes nós não somos esse insensato? Que a gente está achando que está no caminho certo, que a gente pensa o certo, que a gente acha que falou o que deveria ter falado, que a gente pensa que deveria mesmo ter posicionado daquela maneira. Mas a Bíblia diz que o caminho do insensato parece-lhe que é certo. Bom, nós vamos lá para o Romanos 8, 12, 13, capítulo 8, versos 12 e 13, e nós vamos ver que é uma questão de escolha, sabe? E o tema de hoje é uma questão de escolha, e nós vamos ver que em Romanos 8, versos 12 e 13, diz assim: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que essa natureza humana lhe pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Então, isso significa que nós precisamos aprender a fazer as escolhas certas. Nós não podemos fazer o que manda a nossa emoção. Nós não podemos fazer o que o nosso sentimento está pulsando na hora para fazer. Nós não precisamos responder às nossas emoções no calor da situação. Nós não precisamos alimentar um caráter explosivo, irresponsável, seco, duro, que separa as pessoas. Nós fomos chamados para sermos pacificadores, para sermos embaixadores. Embaixador é quem fala em nome de alguém.
Um embaixador do Brasil em Portugal responde pelo Brasil em Portugal, fala pelo Brasil em Portugal. Se nós somos embaixadores de Cristo, então nós somos chamados para falar em nome de Jesus. Então nós temos que ter muita responsabilidade nisso. Gente, Eva fez uma escolha. Tinha todos os frutos, mas ela escolheu daquela árvore que não estava liberada para ela. Muitas vezes nós somos como Eva, nós já falamos outras vezes aqui. Nós temos todos os frutos à nossa disposição, mas nós escolhemos alimentar de algo que Deus não nos liberou. Muitas vezes nós queremos falar quando Deus não nos liberou para falar. Nós queremos agir quando Deus não nos liberou para agir. Nós queremos nos posicionar com tudo hoje. A internet deu voz para tudo e para todos. Mas será que Deus nos deu esse lugar de fala? Será que Deus nos deu autoridade para falar de tudo a qualquer momento? Será que nós falamos com responsabilidade, como embaixadores do nome de Jesus Cristo a todo momento, por onde nós estamos, queridos? Então eu quero finalizar o dia 8 refletindo com vocês que, depois de tudo que nós já estudamos aqui, queridos, eu percebo que, de fato, o domínio próprio é um fruto, é um músculo que precisa ser desenvolvido, é um muro protetivo na nossa vida, mas é uma questão, praticá-lo é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Eu vi isso, tenho visto isso assim, com muito mais nitidez depois que eu comecei a fazer esse estudo, agora aqui com vocês. É uma questão de escolha. É ter a mente refreada na hora que você vai para agir, porque você está convicto que está fazendo a coisa certa, você pensa, não, eu não vou fazer nada. Eu preciso do comando do meu Senhor para eu dar um passo. Deus precisa abrir o caminho para eu pisar com segurança nesse lugar. É uma questão de escolha. Então eu quero deixar essa reflexão. Se em Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é enganoso, será que nós podemos depositar confiança nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, naquilo que nós estamos convictos nesse momento? Será que nós devemos realmente ser movidos pelas nossas emoções? Porque muitas vezes nós temos paz nas nossas decisões, mas não é uma paz que vem do Espírito. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque com muita frequência nós falamos assim, eu tenho paz na tomada de decisão, mas muitas vezes essa paz não vem do Senhor, porque o Senhor não nos chamou para aquele lugar e o Senhor não nos chamou para fazer aquilo, não nos chamou para tomar aquela decisão. E aí lá mais para frente nós percebemos o quão equivocados nós estávamos e que aquela paz não vinha do Senhor. Então eu que deixo como sugestão aqui hoje para nós concluirmos esse estudo. Depois nós vamos desligar aqui a telinha e vamos orar, pedindo para que o Senhor nos ajude a tomar as decisões certas.